Graça e paz, povo de Deus. Que Deus abençoe sua vida poderosamente com toda sorte de bênção. Amém, irmãos? Irmãos, vocês que me acompanham aí no YouTube, escreve aí no meu canal aí, aperta o joinha, seu nome vai aparecer aqui, e eu vou estar orando para você. Ativa o sininho para que eu esteja sempre orando por você em nome de Jesus. Amém, irmãos? Que você que não me conhece, a primeira vez que você está me vendo aí no YouTube, prazer, eu sou o Bispo Carlos Silva, estou sempre aqui, todo dia nesse horário, pedindo a Deus para nos abençoar, nos proteger, nos dar bênçãos sem medidas, que é a promessa dele, não é verdade? Irmãos, eu quero compartilhar com vocês hoje como somos abençoados e perdemos as nossas bênçãos fácil. Né? Muitas pessoas são abençoadas e perdem a sua bênção com facilidade. Né? Então vamos abrir a palavra de Deus lá no primeiro livro de Reis, no capítulo 3, no versículo 9, que diz o seguinte. Olha, isso aqui é um adolescente que está falando com Deus. Ele pede para Deus o seguinte: a teu servo, Pai, pois dá um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem queria julgar a esse teu tão grande povo? Amém? Então, irmãos, aqui, olha para você ver, ele está pedindo a Deus um coração de entendimento, um coração entendido, que ele está pedindo, né? Porque quando seu pai morreu, ele se tornou o sucessor, o rei, o rei, né? Mas ele era um menino muito jovem na época, né? Ele tinha uma idade muito nova. Os estudiosos, né? Eles dizem que Salomão tinha 12 anos. 12 anos de idade. Outros falam que ele tinha 14 anos, né? Mas mesmo assim era muito jovem. E um menino, né? E outros diziam que ele tinha 20 anos de idade. Ainda era muito jovem, muito novo, porque ele não sabia nada. E o pai dele, o rei Davi, antes dele morrer, chamou Salomão, esse jovem que não sabemos a idade dele direito, não sabemos que ele tinha 20 ou 12 ou 14 anos, né? Não sabemos qual a idade que ele tinha, mas ele era muito jovem, né? E seu pai disse para ele: meu filho, tá vendo essa planta aqui? É a planta do novo templo de Jerusalém. Deus não deixou eu construir esse templo. E você vai construir esse templo aqui para mim, para governar o teu povo. E Salomão, ele não tinha experiência nenhuma de nada, não tinha experiência de nada, de construir nenhuma parede. Né? Ele nunca tinha levantado um muro ou uma parede, ele não era um arquiteto, ele não era um engenheiro, e nem um empreiteiro, e não tinha noções de engenharia de nada. Na verdade, ele não entendia nada, às vezes nada, do que o pai dele deixou. Não entendia nada. Ele era um garoto que recebeu a missão de construir aquele templo, sem experiência de nada. O pai dele morreu e ele se tornou rei com aquela idade, né? Uma idade que a gente não sabe, que era 12 ou 14 ou 20 anos, sabe? Então ele se tornou rei. E aqui no capítulo 3, no versículo 3 de segundo rei, de primeiro reis, né? Disse assim, ó. E Salomão disse, esse garoto amava o Senhor. Já meio caminho andado, porque ele amava o nosso pai. Ele amava o Senhor. E andando no estatuto de Davi,
de seu pai. Somente que nos altar ele sacrificava e queimava incenso. Nessa idade, irmãos, olha, você vê, ele era um menino novo, não tinha experiência de nada. Nessa idade, ele já queimava incenso para o pai. O Salomão, ele queria ter o exemplo do pai dele, né? Ele queria ter o exemplo de seu pai e procurava ser imitador de seu pai. Ele gostava de ser um bom rei. Ele gostaria de ser um bom rei. Ele estava com a intenção de ser um bom rei, bom, sincero, honesto, educado e ajudar o povo. Isso que ele queria, né? Ele foi criado na palavra de Deus, né? Então isso aí já ajudava ele muito, que ele foi criado na palavra de Deus. E ele foi obediente ao pai, né? Ele sempre obedecia o pai dele e também obedecia ao Senhor. Então ele era muito honesto e sincero. Ele amava ao Senhor, mesmo sendo muito jovem, né? Ele amava ao Senhor, mesmo sendo muito menino, né? Muito jovem, mas amava o Senhor. Imagina, irmãos, se a nossa juventude fosse o que esse menino fez, era, né? Amar sempre a Deus, buscar sempre a Deus. Não imagina, vai ver que provavelmente o mundo não estaria assim, né? Porque a gente vê tanta juventude acabando, indo embora mais cedo, por causa das suas coisas erradas, por causa do roubo que vai fazer, vai roubar do fulano, pegar celular, bolsa e assaltar e perde a vida mais cedo, vai embora mais cedo, né? Se os jovens fossem desse jeito, a juventude nossa estava bem maior do que está hoje. Então, a nossa juventude está acabando pela sua desobediência, né? Apesar dele não via Deus, Salomão ele não via Deus, né? É igual nós não enxergamos Deus, mas sabemos que Deus está na nossa presença. Então nós pedimos a Deus e Ele nos responde. Nós conversamos com Deus e Ele não responde. Ele não via Deus, mas Ele amava o Senhor, né? Ele tinha muito amor no seu coração. Ele foi em um lugar chamado Gibeon, e lá a palavra nos conta que ele ofereceu 1000 holocaustos para Deus. Olha para você ver, irmãos. Ele ofereceu 1000 holocaustos na época para Deus. Ele fez 1000 sacrifícios para Deus. E o holocausto, ele dava muito trabalho, porque o holocausto tem muito trabalho, é muito trabalhoso, né? Então ele dava muito trabalho, porque além de escolher o melhor para Deus, depois de sacrificar, era necessário colocar o fogo, porque colocava o fogo e esperar a fumaça subir, a fumaça daquele sacrifício subir e ser consumido, né? Ser consumido até ver a fumaça subir ao céu. Glória a Deus. Então, assim, irmãos, ele ofereceu esse sacrifício para Deus. Então, depois de muito trabalho, porque foi muito trabalhoso esse sacrifício, esse holocausto que ele fez para Deus, depois de muito trabalho que esse jovem Salomão fez, né, ele ficou muito cansado. Ele ficou muito cansado e à noite ele foi dormir. Ele foi dormir e de repente apareceu em sonhos para ele. Deus apareceu para ele em sonho, né? E disse para ele: pede-me o que querem, que eu te dou, meu filho. O que você quer? Aí ele foi e pediu a Deus sabedoria. Imagina, irmão, se eu chegar perto de você e falar assim: me pede o que você quer. Pede o que você quer. Ou então chegar até perto de você mesmo e falar assim: irmão, pede o que você quer. Você chegar perto da pessoa e falar: pode pedir o que você quer que eu te darei, irmãos. Pode me pedir, o que eu estou sempre à disposição para te dar alguma coisa. Imagina, irmão. E ele foi muito simples. Ele foi muito simples porque estava muito preocupado.
né? Estava muito preocupado com o povo. Então, o que ele fez? Ele pediu a Deus a sabedoria para saber governar o povo. Ele pediu a Deus sabedoria. E Deus foi e abençoou Salomão de uma tal forma, porque ele era um garoto humilde, sincero, simples. Então Deus deu ele sabedoria, compreensão, discernimento entre os homens, porque ele queria saber governar, como ele iria governar aquele povo, aqueles homens. Então ele pediu a Deus. Por isso que ele foi lá e plantou os holocaustos, para Deus derramar sobre ele a sabedoria, o entendimento na vida dele, né? E porque ele queria saber como iria governar aqueles homens que Deus Deus te deu até mais do que ele pediu, pela sua sinceridade, pela sua obediência. Ele deu até mais do que ele pediu a Deus. E Deus, irmão, abençoou Salomão de uma tal forma que ele foi um homem mais rico na época. Ele foi o homem mais rico na época, mais sábio. Ele teve uma sabedoria extraordinária, não é aquela sabedoria que você tem, né? Vamos abrir a palavra de Deus lá em Provérbios, que você vai ver como que esse homem foi abençoado, como que ele recebeu, o que é uma sabedoria, né? Lá em Provérbios 3, no capítulo 13 e 14, que diz assim, ó: como é feliz o homem que acha a sabedoria, o homem que obtém o entendimento, pois a sabedoria é mais aproveitosa que a prata e rende mais que o ouro. Amém, irmãos? Então ele foi inteligente, porque ele plantou no altar de Deus com o holocausto. Ele foi lá e pediu a Deus. Ele plantou e pediu a Deus a sabedoria, pediu aquela sentença de holocausto. Ele plantou no altar de Deus, né? E quando ele plantou no altar, ele pediu a Deus a sabedoria, o entendimento para conseguir governar aquele povo na época. E ele foi e recebeu a sabedoria do Pai. Recebeu a sabedoria do Pai. Recebeu entendimento, conhecimento e muita prosperidade, irmãos. Salomão, ele foi um homem tão inteligente, porque ele recebeu muitas bênçãos de Deus. Salomão está ensinando para nós, irmãos, que é muito importante você semear no altar de Deus, né? No altar do Senhor, porque é dando que se recebe, né? Então ele pede sabedoria e conhecimento, e Salomão, por ele ser muito jovem, muito humilde, muito jovem, né? Mas ele sabia que estava fazendo, ele sabia o que estava fazendo, né? Porque ele conseguiu alcançar a felicidade. E tudo foi pelo seu esforço, pelas grandes oportunidades que aparecia, né? E ele começaram a surgir diante do entendimento, da sabedoria dele, começou a surgir o entendimento daquele menino, a riqueza que ele ficou, a sabedoria, Deus derramando o espírito de sabedoria nele, ele ficou riquíssimo, ficou um homem muito sábio, né? Ele plantou no altar de Deus aquele holocausto e Deus devolveu para ele em dobro. Então, quer dizer, né? Talvez, irmãos, muitas pessoas estão me ajudando aqui nesse programa. Eu quero te agradecer muito, te peço muito a Deus para que Deus faça com você como fez com Salomão. É isso aí, irmãos. Continue me ajudando, que eu sei que Deus vai te devolver essa oferta que Deus propôs no seu coração. Deus vai te devolver. Faz isso, irmão. Planta o holocausto no meu programa ou na sua igreja,
aqui, Deus vai te devolver 100 vezes mais, né? E depois você vai pedir a Deus para te dar um entendimento, a sabedoria nos seus negócios. Se você tem um salão, ou tem um comércio, ou tem uma loja, né? Você plantou, né? E vai pedir a Deus para que Deus te dê uma sabedoria para você administrar suas coisas, para você conseguir a não ter golpe nas suas coisas, não ter assaltante invadindo a sua loja, o seu salão, o seu comércio, né? Porque Deus está protegendo a sua vida, os seus negócios, né? Desde quando você deu um altar, deu uma oferta no meu programa, ou na sua igreja, ou seja onde for, meu Pix é 375-796-49. Carlos Henrique da Silva. Desde quando você devolveu para Deus o dízimo e fez uma oferta na casa de Deus, ou aqui no meu programa, e pede a Deus o entendimento para você saber administrar suas coisas. Você vai ver, irmãos. Você vai ver como é que você vai crescer nos seus negócios, né? Tudo que Salomão pediu a Deus, ele recebeu. Tudo que ele pediu a Deus, ele recebeu imediatamente. Por quê? Porque Deus queria que a sabedoria desenvolvia no seu coração para ele governar aquele povo como seu pai Davi queria que ele fizesse por ordem de Deus, né? E a nossa vida, irmãos, e a nossa vida é pela mesma coisa, né? O nosso primeiro passo é a presença de Deus. Primeira coisa, tá? E depois a segunda coisa é ofertar a casa de Deus, porque nós vamos semear na casa de Deus para que Deus nos abençoe. Aquilo ali, é como diz lá em 2 Coríntios, quanto mais você semear na casa de Deus, mais você ceifará, né? Então, você está semeando, né? Então, Deus vai te dar aquilo que você está pedindo a Ele. Depois você vai e fala, Pai, eu preciso, meu Deus, que o Senhor me derrame um espírito de sabedoria, me derrama um espírito de conhecimento, meu Pai. Eu preciso ter sabedoria nos meus negócios. Não deixa eu ser assaltado ou assaltada. Não deixa, meu Pai, eu tomar tombo nos golpes. Porque tem muitas pessoas que ligam para você para te dar golpe, né? Então, não, isso tudo nós temos que pedir a Deus para ser protegido. E Deus vai nos proteger. Aí nós podemos sair tranquilo, pode sair, fazer o que quer, que Deus, os anjos de Deus estão no controle da sua vida. E na sua casa, irmãos, os assaltantes, na sua loja ou nos seus negócios, o diabo não tem força para entrar na sua casa, né? Então, você vai ter sabedoria para dominar suas coisas, seus negócios, e ter um entendimento bom para não sermos enganados. Porque nós temos que reconhecer que não sabemos de tudo. Nós sabemos de tudo. E temos muito que aprender ainda, não sabemos nada, né? Em Provérbios, no capítulo 19, em Provérbios 19, no versículo 20, diz: ouça o conselho e aceita as instruções, e você acabará sendo sábio, ou uma sábia, né? Então seria bom, irmãos, nós estar sempre ouvindo conselho. Tem pessoas que não gostam de ouvir conselhos, não gostam de saber, ouvir aquilo que a pessoa está falando, porque eles acham que já sabe tudo. Não precisa, não, pode deixar, irmãos, eu sei, não precisa você me ensinar, não. Eu sei fazer meu negócio, não precisa, não. Me dá licença que eu sei. E aí acaba afundando, porque Deus está vendo, talvez Deus está usando aquela pessoa para dar uma instrução para ele não conseguir ser derrubado, porque o inimigo, ele usa alguma coisa, alguma armadilha para a pessoa cair, e Deus vê, Deus está vendo aquilo, então usa pessoas para tirar a pessoa daquela coisa, e a pessoa não aceita. Não, pode deixar, não precisa não, eu sei fazer isso. E muitas pessoas se acham que sabem de tudo, na verdade não sabem nada, meu irmão. Não sabe nada, e sente
ofendido ou ofendida, né? Quando elas recebem alguns conselhos ou uma instrução para elas conseguir a resolver seu problema, né? Elas acreditam que o seu conhecimento que ela tem já é o suficiente. E não é assim. Deus usa pessoas para nos instruir, irmãos, para nos dar um entendimento, para alertar a gente, né? Porque Deus sabe o que vai acontecer com a gente lá atrás, lá na frente. E Ele usa as pessoas e muitas pessoas não aceitam, né? A verdade é que Deus permite que nós passamos por situações, irmãos, por situações difíceis para o aprendizado se tornar de testemunha em outra vida, em nossa vida, para outras vidas, né? E assim conseguimos ajudar outras pessoas. Por isso que Deus permite que aconteçam muitas coisas na nossa vida quando nós não obedecemos. Acontecem muitas coisas na nossa vida para aquilo servir de testemunho para outras pessoas, né? Davi, seu pai, o pai de Salomão, ele prometeu deixar o reino de Israel. Davi, seu pai, promete deixar o reino de Israel em ordem para Salomão, né? E pede para ele honrar a escolha de Deus. E a sua maior função como rei é se manter fiel a Deus. Que o pai dele falou, né? Que a sua maior a função para manter como rei era ser obediente e fiel a Deus. E que Deus te escolheu porque você é forte. Isso é Deus falando que você é forte. E te escolheu justamente porque você se vê a condições de servir um pai. E você falou com Deus. Deus falando, o pai dele falando com ele, né? E depois, irmãos, que Salomão fez tudo isso, obedeceu ao seu pai, começou a trabalhar, fazer as coisas de Deus, irmãos. Depois ele foi envelhecendo. Ao decorrer do tempo, a idade foi avançando e ele começou a se ficar velho. Ficou assim, com uma idade assim de 70, calcula assim, uns 60, 70 anos. Aí ele se interessou nas mulheres, né? Ele começou a se interessar nas mulheres, como é que Deus trabalha na vida da pessoa. Por isso que nós temos que vigiar, irmãos. 24 horas nós temos que vigiar para não cair nessa cilada, nessa tentação do Satanás aí, que a pombagira foi e usou a mulher de Faraó para dominar, para conquistar o Salomão, para tirar as bênçãos dele, né? Então, olha para você ver. E ele se interessou nas mulheres que lhe perverteram o seu coração, né? Para seguir outros deuses no seu coração. E não foi mais o Senhor, o seu Deus, como havia sido o Deus de Davi, seu pai Davi. Não foi mais aquele Deus que ele estava seguindo. Foi os deuses daquela mulher. Além da filha de Faraó enganar Salomão, e se casou com ele. E ele casou com casou com outras mulheres, com centenas de mulheres. E se entristeceu, irmãos, o coração de Deus, porque entristeceu a vida com Deus, que se trocou por deuses. Porque ele trocou Deus por deuses, né? Depois de velho. E isso, meu irmão, desagradou profundamente a Deus, que havia lhe dado muita riqueza, muito conhecimento, muito entendimento. Ele era muito rico, e que o rei, depois que ele fez todos esses pecados, irmão, o reino de Salomão, Deus prometeu que seria dividido após a sua morte. E castigou Salomão muito, porque ele desonrou a Deus, desobedeceu a Deus. Isso, irmãos,
acontece com muitas pessoas que estão até dentro da igreja, né? Consegue alcançar sua bênção, conseguiu alcançar sua bênção, depois afasta da presença de Deus. Já vi muitas pessoas fazendo isso, conseguiu alcançar sua bênção e depois afasta da presença de Deus e depois afunda por castigo de Deus, porque não quis mais obedecer a Deus e não quis continuar na presença de Deus. E depois, irmão, ele cai lá no fundo do poço, cai lá embaixo. E para levantar é um sacrifício, porque tem muitas pessoas que estão na rua aí, que conhecem a palavra de Deus muito, estão pedindo alguma ajuda, mas não tem força para levantar, para voltar para a igreja mais. E porque o diabo está dominando a vida daquelas pessoas. E muitos aí na rua conheço também, muitas pessoas que estão aí, que abandonou a vida com Jesus, o seu encontro com Deus, ele abandonou e preferiu ficar no mundo. Conseguiu alcançar suas bênçãos e conseguiu e foi pro mundo, porque ele não conseguiu, talvez ficou até rico, né, irmãos? Mas a nossa riqueza não é aqui, como eu falei. A nossa riqueza é no reino de Deus, onde nós vamos viver eternamente. Mas muitos conseguiu ter uma vida melhor, bem-sucedida aqui, e abandonou o reino, o Pai. Né? Então isso aí entristece o coração de Jesus na nossa vida, né? Depois vem as consequências, irmãos. Como Davi sofreu, porque ele se interessou naquelas mulheres, pegou aquele tantão de mulheres, aquelas mulheradas, que enganou ele e destruiu a vida dele toda, irmãos. E ele foi um grande homem, né? E isso acontece com muita gente. Então, é melhor que nós preservemos na presença do Senhor, continuamos a adorar Ele, buscar Ele sempre, fazer a vontade dEle, honrar o Pai, honrar a Mãe e servir a Deus, para que Deus nos honre, fazer a vontade dEle para nós ser abençoados na presença do Pai. Amém, irmãos? Vou deixar essa mensagem para vocês hoje. E provavelmente segunda-feira estarei aqui de novo. Vamos fazer uma oração agora e pedir a Deus para que Deus nos protege e nos guarda dessas armadilhas diabólicas em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Querido Deus e poderoso Pai, em nome do Senhor Jesus estamos entrando em Tua presença, Pai. E pedimos ao Senhor para que não nos deixe ser enganado por ninguém, meu Deus. Pai, que hoje nós podemos fazer tudo no silêncio. Pai, que tem muitas pessoas que têm um mal olhado, têm uma inveja, que se a gente fala alguma coisa com eles, meu Pai, aí vem as consequências da carga negativa sobre a nossa vida, meu Pai. Então eu peço, põe nossa boca muda, meu Deus, para que nós não comente nada com ninguém, porque os maus pensamentos calem nossos ouvidos, nossa boca, meu Pai, para nós não cair nos maus pensamentos, meu Deus. E os ouvidos, que nossos ouvidos sejam surdos, meu Pai, para as maus palavras, em nome de Jesus, Pai Deus Todo-Poderoso. Senhor, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor abre nossos olhos, meu Pai, para que nós enxergamos só o bem, somente o bem, todas as coisas do pior, que seja pereça, meu Pai, que caia por terra uma vez por todas, que saia do nosso caminho, meu Pai. Pai, que a nossa defesa só está no Senhor. Então eu peço, Senhor, nos protege, nos guarda, nos livra das armadilhas diabólicas, meu Pai. Assim como a serpente enganou a Eva, o diabo, meu Pai, enganou ela, vem enganando muitas pessoas, Pai. Eu te peço que o Senhor não deixe nós ser enganados por ninguém, em nome do Senhor Jesus, Pai. Muitas mentiras estão acontecendo por esse mundo, meu Pai. Eu peço que o Senhor nos protege com esses golpes que está sendo por esse mundo, nos protege e nos guarda, Senhor. Pai, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor nos dá discernimento em nossa mente para que nós podemos discernir o que é certo e o que for errado, que caia por terra. Não nos deixe cair nessas armadilhas do diabo, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que não deixa nós fazer nada errado perante o Senhor. Pai, eu te peço que o Senhor nos proteja e nos guarde pelo nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo de Deus. Muito obrigado, Jesus. Que o Senhor abençoe a todos aqui do YouTube, meu Pai, que está me acompanhando, que me acompanha, que me segue, que esses que apertam o sininho, que ativa o joinha, meu Pai, esses que escrevem no meu canal, que o Senhor abençoe, protege e guarda a família deles em nome de Jesus, Pai. Que abençoe também a Gleuce, que pediu para que o seu neto seja protegido e guardado. Abençoe a vida dela, Pai. Eu abençoo também a vida do marido dela, em nome de Jesus. É o que pedimos e te agradecemos pela glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Obrigado, Pai. E graças a Deus. Amém. Amém, irmãos? Que Deus abençoe vocês todos. E semana que vem estarei aqui novamente. Amém? A paz do Senhor Jesus seja convosco.